Salve, salve galerinha da internet! Bem-vindos, meu nome é Nino Denani e vocês estão em mais um vlog diário. Aquele nosso momento de conversa sem corte, sem edição, sem porra nenhuma, pra gente, trazer alguns assuntos que são interessantes aqui pra gente bater um papo rápido nas nossas manhãs não tão manhã mais, da nossa vida. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma questão que eu tive aí, eu apaguei ela já, mas eu lembro que ela falava a respeito da história de Jesus Cristo nos terreiros de Umbanda. A pessoa que me mandou a questão estava meio confusinha, porque estava falando, e aí, Jesus Cristo, Umbanda, como é que é, como é que funciona, você vai entrar ou não vai entrar? Então entra, ou sai. Petequitute, pra variar, né? Vem cá, filhota. Aqui, ó. Papai, eu quero participar do vlog diário, papai. Tá todo mundo falando de mim mesmo. Enfim, A pessoa tá meio confusa, porque alguns terreiros usam Jesus Cristo, falam de Jesus Cristo na Umbanda, alguns terreiros não falam. O que eu tenho que fazer, Nino? Qual que é a brincadeira aí? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, qual que é a história daí de usar essa imagem de Jesus Cristo? A gente tem que dividir essas coisas aí, essas informações em alguns pedaços, tá? Porque os terreiros não são todos iguais, então cada um deles vai usar um certo porquê de ter essas imagens ou de não ter essas imagens lá, tá? Alguns deles, por exemplo, usam a figura de Jesus Cristo no terreiro como um ícone, O que é um ícone? É uma coisa do mundo objetivo, uma coisa que você consegue ver, tocar, etc e tal, que representa uma ideia do mundo subjetivo, uma coisa que você não consegue ver e tocar. Por exemplo, a gente tem uma placa de trânsito. Quando a gente tem uma placa de trânsito, a gente tem lá o símbolo do E com uma barra, que é um negócio material, você consegue tocar essa imagem, essa placa, ela está lá, ela existe, mas ela representa uma ideia subjetiva, que é o não estacione, Então, símbolos são coisas objetivas que trazem informações não objetivas. Então, quando você tem, por exemplo, a figura de Jesus Cristo num terreiro aí, você tá usando uma figura objetiva, que é a imagem lá, que está representando, a imagem do camaradinha lá, que traz a ideia de paz, amor, fraternidade, caridade, tudo aquilo que é história, que em teoria, o cristianismo prega a respeito de Jesus Cristo. Você usa uma imagem para representar uma ideia. Não necessariamente você usa uma imagem para representar a pessoa Jesus Cristo, o Yeshua Ben Yosef lá, tá? Alguns terreiros usam somente a imagem para representar essa ideia, ok? Esse é um caso. O segundo caso é quando realmente as pessoas usam essa imagem de Jesus Cristo para representar o Yeshua Ben Yosef. Tá? Nesses casos, eles na verdade não representam necessariamente o Jesus cristão ali, que tem na Igreja Católica, por exemplo, ou na Igreja Batista, tá? O que eles usam é para você representar o avatar Jesus. E antes de vocês começarem a ficar rindo aí, porque isso é avatar, o que é? Desenho animado? Agora vai ficar usando desenho animado? Não é bem isso. Eu vou explicar para vocês o que é um avatar, tá? De tempos em tempos, eu vou usar algumas teorias, tá? Quem fala de avatar algumas linhas do espiritismo, não o espiritismo nefcaniano, o espiritismo ortodoxo, digamos assim, mas algumas linhas do espiritismo falam de avatares, algumas linhas da gnose falam de avatar e algumas linhas da teosofia também falam de avatar no mesmo sentido. O que é o avatar? É um espírito muito mais evoluído do que a média dos habitantes daquele planeta, Então você pega o nível evolucionário do planeta e pega um espírito além desse nível, que ele aceita reencarnar com um propósito de quebra de paradigmas, tá? Isso é uma mediunidade de missão, para quem fica falando que eu tenho a missão da mediunidade, tá? Mediunidade de missão é a mediunidade do avatar, quando aquele cara vem com o objetivo de mudar a vida de uma população inteira, tá? Jesus Cristo foi um cara desse. Geralmente quando encarna um avatar, encarna uma galera de avatares, para caso um dê errado, o outro venha, tá? Então tem, por exemplo, teve Jesus Cristo, mas teve São João Batista, O João Batista, que foi antes lá, o primo de Jesus. Enfim, avatares vêm para mudar paradigmas. Jesus veio para trazer a história do amor ao próximo, que era um negócio bem confuso naquela época, assim, bem relativo,
Então Jesus vem para quebrar esse negócio aí. Esses terreiros, quando usam a imagem de Jesus Cristo, usam então ele na forma de representação desse avatar, que foi realmente, segundo a crença de algumas pessoas, um espírito muito importante para aquela época, né? Um espírito que teve realmente uma importância social suficiente para a gente lembrá-lo 2000 anos depois. Na mesma pegada que tem nas religiões afro, por exemplo, quando a gente está falando de Ogum, ou de Xangô, ou de Iemanjá. São espíritos que nasceram, que foram importantes para a tribo lá em determinado momento, e aí a gente lembra deles até hoje por X motivos, tá? Esse é o segundo caso do uso de Jesus Cristo. Qual que é o terceiro caso? Em alguns lugares, principalmente em São Paulo, a Umbanda já não é mais aquela religião africanizada, religião de matriz africana, como ela é em outros lugares do país ou em algumas umbandas aqui em São Paulo que a gente chama de umbandas mais periféricas, umbandas de gueto. Ou, o nome mais comum, umbandas de nação ou umbandas traçadas, tá? Que são aquelas umbandas que têm uma forte influência do candomblé ainda, da história da africanização, lá, das religiões africanas, etc e tal. É uma umbanda que tem essa pegada africana muito enraizada em si. Geralmente essas casas não usam a figura de Oxalá no sentido de Jesus Cristo, esse sincretismo, né? Porque eles tendem a pegar o panteão africano de forma mais intensa. É só isso, sabe? Tipo, O que é sincretizar, gente? Sincretizar é um negócio que todas as religiões fazem, em vez da gente, mesmo a gente só achando que é a Umbanda que faz com o cristianismo. Mas todas as religiões fazem, tá? Se você for pegar, por exemplo, o início do cristianismo, ele é altamente sincretizado. A gente tem, por exemplo, a história do Santo Graal, que é uma sincretização do mito do caldeirão de Cernunnos, né? Que era um mito druida ali do norte da Inglaterra. A gente tem a história da árvore de Natal, ou do comemoração do Natal, no dia 25 de dezembro, que é ele pegou emprestado a data do culto a Mitra, que era um culto bem popular entre os soldados romanos no início do cristianismo, no sentido de católico, né? Essa sincretização ela acontece com todas as religiões. O Mitra, o deus Mitra, a religião grega tinha sincretizado já com o deus Baco. O deus Baco já tinha sido sincretizado de um outro deus persa. Esse deus persa tinha sido sincretizado de um outro deus que... Enfim, todo mundo sincretiza alguém, tá? Então a gente fala de panteão grego, panteão nórdico, panteão africano, panteão cristão, é meio que tudo a mesma coisa. A gente só muda nome, tá? E de repente a historinha do mito ali, da pessoa, mas tudo é meio que eu pego você e conto a minha história a partir disso. Isso por quê? Porque geralmente os povos, quando invadiam outros povos, pegavam a crença do local ali, né? Como um jeito desse pessoal dominado aceitá-los mais fácil. Então eles misturavam a crença deles com a crença de quem já estava lá para impor os seus deuses sem muita objeção. Então tipo, eles sincretizavam, eles pegavam as histórias daquele povo lá e falavam assim, essa história tem a ver com isso aqui. Então, na verdade essa briga que a gente tem hoje em dia de eu tenho, não, só pode entrar orixá, só pode... Isso é bobagem de ser humano, é bobagem de ser humano que é egoísta, saca? Bom, porém miúdos, irmão que perguntou esse negócio de Jesus Cristo pra mim aí, leva uma coisa em consideração quando você vai no terreiro, cara. Pra que você vai nesse terreiro? Qual é o motivo pelo qual você está indo a esse terreiro, tá? Sei lá, vamos colocar assim, eu vou no terreiro para comer coxinha, tá? Então, quando você vai no terreiro para comer coxinha, você come sua coxinha, a figura de Jesus Cristo atrapalha isso em quê? Em nada. Então caga pra isso, velho. Porque qual que é a brincadeira da religião? A religião ela não tem lógica, ela é religião. A religião não tem lógica, saca? A religião é uma série de mitos e conceitos, principalmente preconceitos, das pessoas que seguem aquele negócio ali, que são enclausuradas dentro... Gente, esse barulho é minha máquina de lavar, tá? Que são enclausurados dentro de uma certa corrente dogmática, né? de um monte de regrinhas que fazem você seguir aquilo. E isso não tem lógica, tá? Não tem lógica. Você acreditar em Deus não tem lógica. Você acreditar em Jesus Cristo como qualquer coisa não tem lógica. Então,
tudo que está dentro de um centro não tem lógica, meio que, né, a gente pode até inventar algumas desculpas, mas se a pessoa fez isso porque ela quer, não tem lógica nenhuma, vai pela fé, tá? É lógico que, é óbvio, né, que você consegue sim ter alguns porquês de algumas coisas acontecerem, mas a partir do momento que você começa a explicar esses porquês, aquele negócio deixa de ser uma religião e passa a ser uma outra coisa, porque a religião depende da fé, a fé não pode ter porquê. Se a fé tem porquê, ela deixa de ser fé e passa a ser conhecimento. É aquela velha história da briga de Satanás, de Satã com Deus, né? O Deus é a fé, Satã é o conhecimento. Se um vence, o outro morre, né? Enfim. Então se você tá indo no seu terreiro aí, cara, come sua coxinha e tá feliz com a coxinha, então caga pro resto, velho. Come sua coxinha numa boa aí. E vê se essas outras coisas não são só acessórios que estão te atrapalhando, tá? Às vezes é só isso mesmo. Beleza? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, de sexta-feira. Eu desejo a todos vocês um ótimo fim de semana acompanhado do meia-noite. Hoje, meia-noite com vocês e até segunda-feira.